Agora nós vamos corrigir aquela atividade do caderno da sala de aula, em que eu mandei uma imagem lá no grupo do WhatsApp. Aí falava assim: então, igual eu falei para vocês, não é a nossa sala de aula, porque se fosse a nossa sala de aula, olha a professora Elaine, da onde que a professora Elaine está sentada? É como se vocês estivessem lá no fundo da sala, lá onde ficavam os armários. E olhando a sala de aula. Então, olha só, é como se estivesse aqui no fundo da classe. Se fosse a nossa sala, a porta seria aqui e as janelas aqui. Então, não é a nossa sala. Mas aí está falando assim, ó. Observe com atenção a representação desta sala de aula. Carol é a aluna mais próxima da porta. Então, aqui está a porta. Então, qual é a carteira mais próxima da porta? Olha, essa daqui é a que está mais perto da porta. Então, quem senta aqui é a Carol. Aí vocês iriam escrever Carol. Aí depois está falando assim: Pedro senta bem em frente à mesa da professora. Então, onde está a mesa da professora? A mesa da professora está aqui. Ai, professora, mas tem duas carteiras em frente à professora. Tem duas carteiras em frente. Mas está falando assim que ele senta bem em frente à professora. Essa carteira aqui, ó, ela tá inteirinha na frente da professora. Agora essa daqui, olha só. Essa daqui não está bem na frente da professora. Tem um pedaço aqui que está em frente à lousa. Então, está falando bem em frente. Então, é essa daqui que é o que o Pedro senta. Que é a que está bem em frente da professora. Aí vocês vão escrever Pedro. A partir de vocês acharem onde a Carol e onde o Pedro senta, vocês vão conseguir responder as outras perguntas que a professora fez. O que a professora perguntou? A letrinha A. Ana Clara senta-se atrás da aluna Carol. Qual é a carteira dela? Da Ana Clara. Se ela senta atrás da Carol, ela vai sentar aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ana Clara. Então, é aqui o lugar da Ana Clara. Vamos ver a letrinha B? A número 2, quer dizer. Lucas é o último aluno da fileira do Pedro. Qual é a carteira dele? Então, vamos ver daqui. Onde que o Pedro senta? O Pedro não senta aqui? Então, essa daqui é a fileira do Pedro. Essa daqui é a fileira da Carol. Aí está falando que o Lucas senta na última carteira da fileira do Pedro. Então, o Lucas vai sentar aqui, ó. Lucas. Então, você vai escrever Lucas aqui. Vamos ver a próxima perguntinha, número 3. Rafael se senta do lado direito do Lucas. Qual é a carteira dele? Então, a gente vai ter que achar aqui a carteira do Rafael. Está falando que ele senta à direita do Lucas. O Lucas está aqui. Lembra lá da atividade? Lembra que eu falei que a direita era aqui e a esquerda aqui? Então, se o Rafael senta à direita do Lucas, a direita do Lucas vai ser aqui, ó. Então, aqui eu vou escrever Rafael. E aí, vocês acertaram? Todos que mandaram atividade para a professora viu lá, estava certa, viu?
E também sobre atividades lá, a atividade anterior, que era da característica dos personagens, a professora esqueceu de comentar que tem algumas características que eu coloquei ali no caderno meu, que algumas crianças me mandaram, mas tem algumas que não deu para pôr de todos. Então, o que vocês colocaram está certo, tá? A professora olhou as atividades que vocês me enviaram, está certo, não precisa apagar a lição de vocês. Porque as características são várias, tá bom? Então, estavam certas também.